Júnior Dantas aqui para mais uma live de perguntas e respostas. Essa live ela faz parte de uma série de lives que eu faço toda semana, às segundas-feiras, às 20 horas, para responder as dúvidas que as pessoas me perguntam aqui no Instagram. Geralmente eu coloco uma caixinha de perguntas nos stories, mas também você pode mandar a sua pergunta aqui ao vivo, tá? Que eu vou responder em tempo real. Pode mandar sua dúvida sobre exercício físico, sobre estilo de vida saudável, sobre alimentação, sobre exercício, sobre musculação. Pode ficar à vontade para perguntar o que você quiser, que eu vou tentar dar o meu melhor aqui e responder da melhor forma possível, da forma mais simplificada possível. Na quarta-feira, essa semana, eu vou estar fazendo mais uma live de conteúdo, que eu vou divulgar o tema assim que terminar essa live aqui. E essa live ela vai ficar salva no meu perfil para você conferir em outros momentos, tá? Além disso, eu vou fazer alguns vídeos colocando algumas perguntas específicas aqui no meu feed. Então, você pode sim, depois que acabar a live, você pode ir lá no meu perfil e ativar as notificações para receber esses vídeos. Tranquilo? Sejam bem-vindos. Vou responder algumas perguntas que foram enviadas nos stories hoje. Vou aproveitar deixa para falar sobre um tema que eu comentei hoje. Aqui também algumas pessoas viram mais cedo. E vou aproveitar para falar sobre esse tema, tá? Eu vou começar aqui com uma pergunta. Vou colocar aqui na tela. Quem tem problema nas articulações pode treinar? E sim, a resposta é sim. As pessoas que têm problema nas articulações, elas podem treinar, desde que haja a liberação de um médico, principalmente o médico ortopedista, que vai fazer uma avaliação, e vai precisar de exames de imagem, geralmente ultrassom, raio-x, para identificar se esse problema articular ele está impedindo a pessoa de fazer algumas atividades, como por exemplo a musculação. Porque existem certos graus de algum tipo de problema articular que impede que a pessoa, por exemplo, pegue peso. Tá? Se ela pegar peso, ela vai acabar prejudicando mais ainda a articulação dela. Uma das articulações mais acometidas por algum tipo de problema como esse é a articulação do joelho. Tá? É muito comum a gente receber pessoas na academia que têm condropatia ou condromalácia, que basicamente é muito similar uma coisa com a outra. Mas basicamente é um desgaste das estruturas que envolvem o joelho. Desgaste da cartilagem, muitas vezes o contato entre osso e osso, nessa articulação, acaba gerando dor, acaba gerando limitação de amplitude. Então, dependendo do grau da condropatia, essa pessoa ela tem que ficar um pouco distante do exercício, da musculação, do esporte, para não prejudicar mais ainda. Tá? É perfeitamente normal isso. Então, é indicado que essa pessoa faça fisioterapia, faça um tratamento específico só para cuidar desse problema. E aí, assim que essa pessoa estiver apta para fazer novamente o exercício, ela volta às atividades normais, tá? Mas ter um problema articular não é uma condenação, tá? Se você tiver esse tipo de problema, você não está impedido para sempre de fazer algum exercício. Inclusive, assim que você fizer, por exemplo, caso você tenha uma condropatia, esteja no nível agudo, tá no momento de dor, onde você faz atividades simples, como por exemplo, subir uma escada e você começa a sentir dor. Geralmente nesse período é mais indicado que você faça fisioterapia, tá? Faça um tratamento específico, muitas vezes com o uso de medicamentos, a depender da ordem médica. Mas assim que você passa esse primeiro período de reabilitação, você pode ir para a musculação e é a musculação que vai te ajudar a fortalecer mais ainda as estruturas da sua articulação. A musculação ela não ajuda só ao músculo, como o próprio nome já diz, mas ajuda a fortalecer o tendão, ligamento, que são estruturas que seguram a nossa articulação no lugar, e melhorar a lubrificação também dessa região no corpo. Tá? Então, a musculação ajuda de forma ampla nesse quesito, caso você tenha, por exemplo, um problema articular como a condropatia. É muito interessante fazer também. Ok. Vamos lá. Eu vou falar aqui sobre um tema
falei mais cedo aqui nos stories, que é a respeito do treino de costas, né? Hoje eu comentei um pouco sobre treino de costas e eu recebo algumas dúvidas sobre os exercícios, né? Como fazer a técnica dos exercícios. Inclusive já recebi pedidos aqui de vídeos mostrando a técnica de movimentos específicos e eu já estou preparando, já estou juntando material para postar aqui no meu perfil sobre técnicas de exercícios, principalmente o treino de costas, que é muito amplo. Tem vários tipos de exercícios muito bons e que geram muitas dúvidas. Por exemplo, o levantamento terra. O levantamento terra é um exercício complexo, composto e que muitas pessoas têm dúvidas. Então, vou trazer esses vídeos para ajudar mais ainda. Mas então, o que é que eu ia falar sobre o treino de costas? Eu coloquei uma pergunta lá nos stories mais cedo, perguntando, né, se as pessoas elas achavam que elas sabiam treinar costas. Eu perguntei se elas sabiam, se elas consideravam que sabiam treinar costas. E por incrível que pareça, quase a metade das pessoas responderam que não. Não se sentiam confiantes em treinar costas, não se sentiam, não achavam que sabiam treinar costas, tá? Isso é uma coisa preocupante. E, inclusive, já trazendo gancho para outra pergunta que eu fiz, que eu perguntei, né? Qual era a articulação principal no treino de costas? E muitas pessoas falaram que também não sabiam, não faziam ideia. A maioria das pessoas responderam que não fazia ideia qual era a principal articulação mais importante, né? A articulação mais importante no treino de costas. Onde é que você precisa prestar mais atenção? Então essas questões acabam me dando um alerta, né? Me abrindo os olhos para falar mais sobre esses temas, porque o treino de costas é um dos treinos fundamentais na musculação, que você precisa fazer, principalmente, por exemplo, para pessoas que têm problemas posturais. Tá? Hoje em dia é muito comum pessoas com dores lombares. Boa noite, Rose, tudo bem? Dor lombar é uma coisa muito comum, lombalgia. Hoje em dia é muito comum, por conta dos hábitos de vida, né? Muitas vezes as pessoas acabam passando muito tempo sentado. Esse período da pandemia também mostrou isso, né? A gente isolado acaba ficando muito tempo no computador, assistindo TV, no celular. O home office também está aí para provar isso. E a gente acaba adotando posturas que são inadequadas. E essas posturas inadequadas enfraquecem a nossa musculatura, tá? A gente perde o tônus muscular e acaba gerando problemas como, por exemplo, a dor lombar, dor na coluna, dores no quadril, dores no joelho, por conta dessa posição que a gente permanece por muito tempo. E como é que a gente vai corrigir isso? Como é que a gente faz para acabar com essa dor, prevenir essa dor, inclusive, através do treino de costas, por exemplo. O treino de costas ajuda a fortalecer toda essa musculatura que segura a nossa coluna vertebral no lugar e faz com que a gente permaneça na posição ortostática. O que é uma posição ortostática? Aquela posição que é confortável para o nosso corpo, tá? A posição natural do nosso corpo. Boa noite, Ailton. Tudo bem? Gente, se vocês que estão chegando agora, se tiverem qualquer dúvida, podem mandar aqui na barra de comentários ou então nessa bolinha aqui que tem o ponto de interrogação, tá? Podem mandar qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui que eu respondo ao vivo, tá? Mas então, continuando sobre o treino de costas. Uma das musculaturas que são essenciais para que você não sinta dor, até mesmo na coluna, é a musculatura lombar. Como é que a gente faz para trabalhar isso? Além de exercícios específicos, isolados, como por exemplo a extensão lombar, não sei se vocês conhecem a máquina do banco romano, que tem nas academias, que é onde você encosta o quadril e você desce o tronco e volta, para fortalecer a lombar. Essa máquina ela é isolada para aquela região, mas tem outros exercícios que trabalham a lombar de forma indireta e de forma isométrica. O que é o trabalho isométrico que eu já falei por aqui? É um trabalho de contração muscular sem movimento. É quando você mantém, por exemplo, quando a gente fala, contrai o abdômen quando você for fazer um agachamento. Ali é uma contração isométrica do abdômen. Você tem que ficar segurando a força. Então, por exemplo, no treino de costas, as remadas, principalmente as remadas curvadas, são as que mais exercem um trabalho ali de ativação isométrica da lombar. A remada curvada,
é quando você inclina o tronco para frente para fazer com a barra ou com o halter e traz em direção ao tronco. Ali você está fazendo o movimento da remada. Essa posição inclinada, curvada, ela precisa que você tenha uma ativação muito grande da lombar para segurar a sua coluna no lugar. Senão você tende a curvar a coluna quando você vai fazer esse movimento por conta do peso. O peso ele tem a tendência de puxar para baixo. Então a lombar ela acaba sendo fortalecida no treino de costas de forma indireta. Levantamento terra, que eu já citei aqui hoje. Levantamento terra é um exercício que trabalha muito a lombar, de forma isométrica principalmente. Toda a região central do corpo, abdômen, transverso do abdômen, lombar, é muito solicitado durante o levantamento terra. Então é um exercício também para você prestar atenção e colocar no treino quando você tiver condições. Tá? Sempre procure o auxílio de um profissional. Mas esses exercícios, fortalecendo essa cadeia posterior, lombar, paravertebrais, dorsais, vão ajudar você que sente dor na lombar, sente dor na coluna, a reduzir essas dores, ou pelo menos manter a sua posição ortostática, a sua posição natural do corpo melhor. Melhorar a sua postura, tá? Principalmente quando você está sentado, uma posição sentada por muito tempo, você acaba ficando curvado para frente, acaba enfraquecendo muito essa musculatura do trapézio. Então nossos ombros eles tendem a cair para frente. Vocês conhecem, com certeza conhecem alguém que anda com o ombro para frente. Isso é muito comum. E muito das vezes é por conta de fraqueza na região do trapézio. E aí acaba gerando, além dessa fraqueza, encurtamento de peitoral. Então a gente precisa alongar o peitoral, alongar a parte da frente do tronco e fortalecer as costas para melhorar essa postura. E acabar com as dores de quem tem, por exemplo, esses desvios posturais. Então, respondendo à pergunta que eu fiz mais cedo, qual é a articulação mais importante, a articulação que você precisa prestar mais atenção no treino de costas? É a articulação do ombro. É a articulação do ombro que ela está ligada diretamente à escápula. A escápula, esse osso aqui das costas, né? Muitas pessoas conhecem como pá das costas, é um termo um pouco popular. Essa escápula, ela está segurando, ela está movimentando vários músculos ali das costas, tá? Os dorsais, os trapézios, os romboides. Ela está segurando vários músculos que ajudam a nossa postura ereta. Quando a gente fala naquela postura, né? Aquela frase, peito para fora, barriga para dentro e tudo mais. Se você tiver uma musculatura do trapézio, uma musculatura do dorsal fortalecida, você tende a ficar nessa posição de forma natural. E você não fica inclinado para frente, com os ombros caídos para frente, tá? Porque você tem o trapézio fortalecido. E a articulação do ombro é a principal motora nesse músculo. Quando você vai fazer um exercício de costas, eu sempre peço, né, por exemplo, para os meus alunos, que eles concentrem-se na articulação do ombro. Eu falo sempre, né, coloca o ombro para trás. Vai fazer uma remada, começa pelo movimento do ombro e depois para o cotovelo. Depois movimenta o cotovelo. Porque aí você vai estar fazendo força com as costas. Você vai estar forçando a parte do trapézio e não só o braço. Muitas pessoas que treinam costas acabam terminando o treino sentindo só o braço e falam, não senti costas. Eu fiz o treino de costas completo e não senti costas, senti só o braço. Por quê? É uma falta de consciência corporal. É porque essa pessoa ela não contraiu a musculatura certa no momento certo. Então, sempre que você fizer um exercício para costas, você primeiro movimenta o ombro, contrai o trapézio, puxa o ombro para trás e depois você puxa o cotovelo. Isso vai mudar demais a sua ativação muscular e vai mudar demais o seu desenvolvimento físico e a sua postura por consequência. Tá? Tá claro isso, gente? Vocês estão compreendendo? Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar nos comentários, tá? Então, o ombro, ele é essencial. A articulação do ombro é essencial no treino de costas. Então, eu já falei aqui da lombar, que é uma musculatura muito importante, principalmente para quem tem dores lombares, dores na articulação do quadril, dores na coluna. A lombar ela ajuda demais a estabilizar a coluna.
Trapézio, muito importante. O ombro é muito importante no treino de costas. Você precisa fazer de forma correta. E aí eu também coloquei nos stories mais cedo uma enquetezinha perguntando quais são os exercícios que as pessoas sentem mais conforto, né? E elas colocaram lá o exercício que elas tinham mais facilidade, que elas achavam que sabiam fazer melhor. E eu não me espantei, né, mas é uma coisa assim para a gente prestar atenção, que o exercício que foi colocado lá foi o único exercício em máquina. Foi o único exercício que precisava de uma máquina. E a maioria das pessoas votaram nele. Os outros três, né, foram 4 totais, os outros 3 eram exercícios livres. Levantamento terra, remadas, remada baixa. E aí, isso traz uma questão muito importante, né? As pessoas elas estão acostumadas demais a treinar com máquinas e acabam se sentindo muito mais confortáveis fazendo isso por conta principalmente da facilidade que tem o treino em máquinas. Treinar com máquinas não é proibido, não é ruim, tá? Nada disso, não entendam dessa forma. Porém, você fazendo exercício livre, um exercício que movimente a maior parte do seu corpo, vai ser muito mais benéfica para você em termos de desenvolvimento físico completo, em termos de coordenação, consciência corporal, tá? Propriocepção, são vários fatores que acabam sendo influenciados pelo treino com pesos livres. Eu trago muito a importância dos pesos livres para os meus alunos. Eu tento sempre puxar o máximo possível. Eu tenho alunos que não gostam de treinar com peso livre, mas não quer dizer que eles não façam. É necessário, é muito importante. Inclusive, a maior parte do tempo do treino tem que ser com peso livre, na minha opinião, porque é onde você tem maior desenvolvimento, maior ativação muscular, você trabalha mais músculos, trabalha mais o corpo de forma completa. E, lógico, é muito mais fácil treinar com a máquina. É muito mais fácil fazer um exercício onde a máquina vai guiar o movimento todo, você vai fazer força só em uma direção, tá? Não precisa se concentrar em mais nada, só naquele movimento ali. Muitas vezes você nem concentra na musculatura que quer trabalhar, então, por exemplo, o exercício que eu coloquei lá na enquete foi a puxada na máquina. Às vezes a pessoa está puxando, beleza, e termina sentindo só o bíceps, termina só sentindo o antebraço. Então, muitas vezes ela nem concentra na musculatura que ela quer trabalhar, mas porque ela está fazendo na máquina, é mais cômodo, é mais confortável, e aí ela acaba desleixando. Diferente seria se você fizesse um exercício livre. No exercício livre, se você não prestar atenção, se você não fizer com foco, com concentração, você vai fazer errado e provavelmente vai se machucar. Tá? Não quer dizer que seja difícil, mas é mais complexo porque a gente não está acostumado àquilo. Pelo menos a maioria das pessoas não estão acostumadas. Mas é muito importante fazer. Tá? Então isso abre os nossos olhos assim para a importância, né, de estimular ao máximo as pessoas a fazerem exercícios livres, porque são os melhores, os mais benéficos em termos de desenvolvimento completo do corpo, na minha visão. Tá? Na minha visão. Como eu falei, tudo é equilíbrio. No treino, você precisa treinar o exercício livre, precisa treinar com máquina, precisa treinar o exercício composto, precisa treinar o exercício isolado, mas focando na maior parte do tempo nos exercícios livres, exercícios que vão desenvolver seu corpo da melhor forma possível. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, basicamente, o treino de costas ele tem esses 3 pilares, né? Articulação do ombro, trapézio, lombar. Outra coisa muito importante no treino de costas e que poucas pessoas fazem é a contração abdominal. A contração abdominal é essencial nos exercícios de costas, porque você precisa manter aquela região ali sempre ativada, sempre estabilizada, principalmente por conta da coluna. A gente precisa proteger a nossa coluna no exercício de costas. Então, de nada adianta, por exemplo, não sei se vocês já viram, aquela pessoa que faz a remada baixa na máquina,
né? E aí segura no triângulo, vai com o tronco lá na frente, curva a coluna toda, volta com o tronco todo lá para trás e fica nesse vai e vem com a coluna toda curvada, com muito peso e pouca técnica. O que é que acontece? Se a pessoa não tem contração abdominal direito, ela não tem consciência corporal para manter o tronco estabilizado, não sabe fazer o movimento, por consequência pode acabar com a dor lombar muito forte, pode acabar com uma lesão na coluna, por exemplo. Principalmente se for feito com uma carga alta. Então, sempre que vocês forem treinar costas, contraiam bem o abdômen. Foquem bem no abdômen. Mesmo que você não vá trabalhar o abdômen naquele exercício específico. Por exemplo, na remada, no pull down, que é um exercício também muito comum para costas. Puxada. Sempre contraiam o abdômen para manter a coluna sempre estabilizada e de forma segura. É muito importante isso também. Rose, mas eu tenho certeza que você tem alguma coisa aí guardada, que você não sabe ainda, tem alguma dúvida, pode falar que aí a gente já responde aqui, já te ajuda. E a sua dúvida, ela pode ser a dúvida de outras pessoas também, pessoas que acabam assistindo a live depois também, depois de gravada. Hoje eu tenho compartilhando aqui uma coisa com vocês, né? Hoje eu tenho um foco muito maior na estabilidade da coluna do que antes. Eu sempre treinei costas com levantamento terra no treino. Sempre gostei disso, eu sempre já falei aqui também no Instagram que o levantamento terra é um dos meus exercícios favoritos no treino de costas. E eu sempre trabalhei ele com cargas altas, porque a gente consegue trabalhar o corpo todo naquele exercício, trabalhar a perna, trabalhar as costas, lombar, abdômen, braços. E eu sempre gostei de colocar cargas altas. E aí depois que eu acabei tendo aquela lesão, que eu compartilhei aqui com vocês, eu trouxe um foco muito maior para a estabilização da coluna. Porque por mais que a gente saiba a técnica, por mais que a gente saiba tudo certinho, como é que faz, qual o músculo que vem primeiro, qual a articulação que vem primeiro, qual é que vem depois, por mais que a gente saiba todos os detalhes do exercício, acidentes podem acontecer e a gente pode acabar se lesionando, como foi o meu caso. Eu me lesionei por causa de um acidente, mas hoje, por consequência disso, eu tenho um foco muito maior na minha estabilidade da coluna. Então, quando eu vou fazer o terra, a primeira coisa que eu contraio não é a perna, não é as costas, não é o braço, é o abdômen. Eu contraio o abdômen, eu faço a técnica de bracing, que hoje se fala muito de bracing, que é o quê? Você apertar o abdômen, principalmente as últimas costelas, você entrar, fechar o abdômen por completo, e aí sim eu começo o movimento. Se eu não fizer aquilo, por consequência, a minha lombar acaba sendo muito exigida, acabo sentindo dor na lombar, e o exercício eu faço de forma errada, faço de forma não muito apropriada, né? Acabo sentindo muita dor. Então, eu preciso focar bastante no abdômen para fazer esse exercício. E é sempre isso que eu gosto de falar também para os meus alunos. Eu sempre falo, contrai o abdômen, contrai essa parte central, o core, né? Que é o que vai segurar o seu corpo, é o que vai segurar a sua coluna, segurar o seu tronco, é o que vai te dar estabilidade para fazer diversos exercícios. Se você fizer um agachamento, por exemplo, sem a contração abdominal, a sua coluna ela pode curvar, você pode acabar gerando também muita tensão na coluna, muita dor, região lombar, então você tem que contrair o tempo todo. Leg press também é outro exercício que precisa de contração abdominal muito forte. Porque quando a gente faz o movimento da descida, né, a perna ela desce em cima da gente. Geralmente a gente faz com a expansão abdominal, né? Então a gente faz o leg press, desce a máquina, nosso abdômen sobe. A gente tem aquela estufou o abdômen e aí depois volta e estufa o abdômen, porque a gente não tem a contração abdominal. Isso a longo prazo tende a enfraquecer muito essa região. Então o abdominal, fortalecer esse músculo, não é só com exercícios dinâmicos. Não é só fazer 30 abdominais ali, subindo e descendo, que você vai melhorar.
Exercícios isométricos, contrair o abdômen durante os exercícios vai ajudar bastante também. Tranquilo? Bom, eu falei que eu tinha uma novidade para contar aqui durante a live. Agora que não está chegando mais perguntas, eu vou falar o que era, né? Eu estou preparando aqui para quinta-feira, preparando uma novidade que eu vou trazer aqui quinta-feira para vocês. Para vocês que querem treinar de forma mais inteligente, treinar de forma mais efetiva, com mais técnica, com mais segurança e com um apoio, tá? Um apoio de um profissional. E que você, mesmo que você não tenha condições de pagar um personal, tá? Porque sim, o serviço de personal trainer é mais caro, mas é um serviço de excelência, por isso que você precisa de atenção a todo momento, né? Personal trainer é isso, atenção a todo momento, a todos os detalhes do seu corpo, todos os detalhes do movimento, do exercício. Mas mesmo que você não tenha condições de pagar um personal trainer, eu estou preparando uma novidade aí para quinta-feira, para você ter acesso a treinos que são efetivos, seguros e com todo o suporte possível. Tá? Então, eu vou colocar na quinta-feira, aqui no meu perfil, um serviço para você que não tem condição de pagar um personal trainer, você tem interesse em ter um treino específico para você e não sabe como fazer isso, não sabe como ter o melhor treino, com suporte, com técnica, como fazer o exercício, o que prestar atenção no exercício. Então, quinta-feira eu vou lançar essa novidade aqui no meu perfil. E se você conhecer alguém que tem essas características que eu falei, já envia para essa pessoa, tá? Manda o link lá do meu perfil, compartilha com ela no Instagram e pede para ela aparecer aqui na quinta-feira ou nos próximos dias, que eu vou fazer as lives nos próximos dias também. Amanhã eu estou vendo se eu faço uma live que faltou na semana passada, talvez eu faça amanhã, que é sobre o treino de glúteos, né? Para quem quer crescer glúteos e perna, precisa treinar braço. Talvez eu faça amanhã, eu vou dar uma confirmada, mas qualquer coisa eu vou divulgar aqui nos stories. Então fica ligado aí. Opa, chegou uma pergunta aqui. Vou aproveitar para responder. Machucar a lombar. Então vamos lá. Para você, qual exercício exige mais atenção na execução para não machucar a lombar? Na minha opinião, um dos exercícios que mais trabalham a lombar, que você precisa mais prestar atenção, é o levantamento terra, que é no treino de costas. É um exercício complexo, um exercício difícil. Nem todo mundo sabe fazer da melhor forma possível e está tudo bem, porque realmente ele tem um nível de complexidade acima da média. Então, você precisa ter uma atenção muito grande na região lombar na hora de fazer um levantamento terra. Porque qualquer deslize, ainda mais, né, principalmente se você pega mais peso, qualquer deslize pode gerar uma lesão, pode gerar uma dor que tende a ser prolongada, tá? Uma dor mais crônica. Então, você precisa prestar muita atenção no levantamento terra. Outro exercício também que as pessoas acabam esquecendo a ativação lombar é o agachamento. Agachamento não é só para perna, gente. Agachamento não trabalha só perna e glúteos. Não, a lombar é muito exigida no agachamento. Quando você faz o exercício com a barra nas costas, quem está segurando ali, quem está estabilizando o tronco é a lombar e as musculaturas ao redor do tronco, né? Transverso do abdômen, toda a região do core, paravertebrais, mas a lombar principalmente. Por quê? Se você faz o exercício do agachamento com a barra nas costas, sem fazer a contração abdominal, sem fazer a ativação da lombar, a sua coluna provavelmente ela vai sair curvada no movimento. Então você vai descer no agachamento e a sua coluna vai curvar. Com um peso mais alto e fazendo isso no longo prazo, a chance de você ter uma lombalgia, a chance de você ter um problema na coluna é alta. Porque você está com a técnica incorreta. Porque você não está ativando as musculaturas necessárias. Porque você acha que agachamento é só perna, e não é. Então é muito importante ter um foco na lombar durante o agachamento. Então esse é um exercício também para mim, que é muito importante ativar a região da lombar. Tá?
ter muito cuidado com isso. Beleza? Ultimamente eu tenho cuidado muito da minha lombar. Eu ainda não estou fazendo exercícios específicos, né, isolados assim com muita carga. Que eu gosto mesmo de focar em exercícios compostos, como remadas, levantamento por terra. Então esses exercícios para mim, eles tendem a trazer um resultado melhor. É porque eu foco num trabalho global do corpo todo. Então eu não estou usando tanto exercício isolado assim, como por exemplo no banco romano, a hiperextensão lombar no banco romano. Eu estou fazendo outros, mas tem me ajudado bastante. Então, gente, basicamente é isso que eu queria falar para vocês. Acredito que eu respondi aqui algumas coisas, falei alguns pontos importantes sobre o treino de costas. Muito obrigado para você que está aqui até agora. Obrigado, Sara, pela participação. Obrigado, Rose, por sempre mandar perguntas aqui também. Obrigado, Marcos. Só lembrando, tá, gente? Amanhã talvez eu faça uma live aqui, talvez. Eu vou colocar nos stories. Quarta-feira, de certeza, tem uma live de conteúdo às 19 horas. Então, se você conhece alguém, se você conhece uma pessoa que precisa saber um pouco mais, quer saber um pouco mais sobre exercício, sobre como treinar, como fazer, como ter mais resultados na academia, manda o meu perfil para essa pessoa. Fala, ó, ele vai fazer uma live quarta-feira. Eu vou divulgar aqui também para vocês compartilharem, tá? Quarta-feira, de certeza às 19 horas tem uma live aqui. E quinta-feira tem uma novidade que vai sair aqui também. Beleza? Muito obrigado. Essa live vai ficar salva. Vou colocar aqui no meu perfil. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima.